Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Pablo Sonati. Nessa live eu comentarei sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo e como no Brasil ninguém morre de tédio. Você morre de fome, você morre de tiro, você morre de acidente, mas de tédio ninguém morre. E o que nós temos é o seguinte: Donald Trump irá governar o país, o Brasil, caso o Flávio Bolsonaro seja eleito. Pelo menos é isso que o bandido do José Dirceu, vocês conhecem o bandido do José Dirceu? Foi condenado a 20 anos de prisão. Mas numa canetada do Gilmar Mendes, anulou a prisão. A mesma canetada que tirou o barbudo da prisão e pôs ele na presidência, e agora ele está desgraçando todo o país. Tudo. Os caminhoneiros falaram que iriam parar, porque o diesel, o Lula quer baixar o diesel na canetada. Ele falava o seguinte: olha, Bolsonaro, você tem que baixar o diesel na canetada, porque quando eu for presidente eu vou baixar na canetada. Ele até tentou, só que os governadores não aceitaram. E por quê? Vou falar sobre isso. Por quê? E aí, estão dizendo o seguinte: quinta-feira, amanhã, a partir das 1h da tarde, 13 horas, os caminhões irão parar. Sabe o que é o problema? Tudo bem que cada classe cada cachorro que lamba a sua caceta. Acho que isso deve ser levado em consideração. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Você me perdoa, mas os caminhoneiros irão talvez parar por causa do diesel. O frete fica caro, tudo fica caro, encarece para todo mundo. Mas quando foi as taxinhas das blusinhas, ninguém. Então cada categoria deveria se chacoalhar. A mesma coisa com os motoboys. Agora aquele invasor de propriedade, Boulos fecal, estão propondo aumentar R$10 o frete do motoboy, mais R$2,50 por quilômetro. Imagina só, você paga 30 pau num hot dog, vai para 40, o cara anda mais 10 km, mais 25, ou seja, 65 pau um hot dog que você ia pagar 30. Daí os motoboys também estão ficando loucos, porque eles sabem regulamentar a classe dos motoboys, a classe dos Uber. Sabe o que significa isso? Matar o emprego. Por quê? Porque se eu for pagar 30 conto num hot dog e mais 35 de taxa, eu pego o meu carro e gasto R$5 e vou buscar. Eu não vou pagar 35 pau a mais. Daí o que acontece? Os motoboys acham que vão ganhar mais, mas ficam sem emprego. Daí todo mundo vai ficar sem emprego e todo mundo fica feliz. E os caminhoneiros com a sua classe, por isso que eu falo, cada cachorro que se lamba, por causa que os motoboys falaram que vão parar, os caminhoneiros falaram que vão parar, e o povo com a taxa das blusinhas, com... que mais? Tem agora a lei Felca também, que prejudicou os gamers, né? Eu não jogo videogame, mas prejudicou os gamers. Tem um monte de lei maluca aí que só tá lascando o cidadão. E o brasileiro fica com cara de otário. E voltando no José Dirceu, ele disse que se o Flávio Bolsonaro vencer as eleições, quem vai governar será o Donald Trump, serão os Estados Unidos, ou Donald Trump, né? Acho que pelo menos o Donald Trump durante 2 anos, e depois será o Marco Rubio, talvez. É possível, mas eu acho que o Marco Rubio vai ser o presidente de Cuba, talvez, né? Vai derrubar o regime de Cuba também. E lembrando que eles não querem que os Estados Unidos interfiram no Brasil, mas o próprio Barroso falou que pediu ajuda para os americanos, para eles pressionarem as forças brasileiras em 2022 a não permitir o golpe na cabeça deles. O único problema do golpe foi não ter acontecido, porque não seria um golpe, seria o livramento do Brasil. Mas tudo tem o tempo de Deus. E agora o Lula voltou para a cena do crime. Temos vários escândalos de corrupção.
E agora, o Lula é um cadáver. Só precisa assinar o atestado de óbito, se é, como tem uns doidos aqui que acham que já morreu, né? Enfim, gente, várias coisas pra gente comentar nesse vídeo aqui, 1 hora de live. Deixa eu passar aqui no chat, ver se alguém tá chegando. Se não estiver chegando, eu já parto pra... Deixa eu ver, eu acho que não tem ninguém aqui. Tá passando? 27 pessoas, ninguém comentando. Ou não tá, tá zicado igual ontem. Deixa eu ver, acho que tá zicado igual ontem isso daqui, que ontem eu não conseguia ver os chats. Deixa eu dar uma resetada aqui. Se eu ficar abrindo muita aba, o meu computador trava. E daí eu não consigo falar e eu fico falando igual aqueles stop motion. Sabe aqueles bonequinhos stop motion? Bom, na outra live aqui tem Luiz Passos. Tem levar pra fazer companhia pro Maduro, exatamente. Deixa eu comentar aqui, ó. Boa noite, Luciano. Luciano, acho que sexta-feira eu acho que eu vou chamar você e chamar o pessoal pra participar e você está convidado pra participar na live aqui. Valeu, Luciano. A enquete, vamos passar pela enquete aqui. Você gostaria que Trump capturasse, escrevi certo? Capturasse? Acho que sim. Capturasse o Lula? 29 votos, 100%, 29 pessoas votando e 100% dizendo que sim. E aqui na outra live, 36 votos e 86% dizendo que não. Nessa live vertical aparece muito petista, mas eu vou apresentar para vocês hoje, para quem não conhece, eu apresentei a minha prima Eva, eu apresentei já uma vez aqui no canal, ela é muito bonita por sinal. E eu vou apresentar ela para quem ainda não conhece, minha prima Eva. Espero que vocês gostem dela. Vocês querem ouvir minha prima Eva? Pra gente já começar a live já bem legal? Então eu vou apresentar para vocês, com muito carinho, a minha prima Eva. Aguenta aí, deixa eu só pôr aqui, ó. É vídeo, tá? Ela não tá aqui do meu lado, não. Cadê minha prima Eva? Deixa eu pôr aqui minha prima Eva. Ai, ai. Ela é muito engraçada, essa minha prima. Tem um vídeo que ela fez aqui, gente, que é muito engraçado, ó. Olha a minha prima. O que vocês acharam dela? Gostaram? Ó, ela fez esse vídeo aqui pra vocês verem. Escuta só, escuta com carinho. Você, petista, escuta com carinho. Uma vez eu trouxe um petista aqui em casa, deitei nessa cama, tirei toda a roupa e disse: agora faz o que você sabe fazer. Ele roubou meu celular, meu notebook e minha televisão. A grávida petista deu à luz a quadrigêmeos. A polícia chegou e prendeu todo mundo. Formação de quadrilha. Qual a diferença de um petista e uma lata de merda? A lata! Por que os esquerdistas dos Estados Unidos são melhores do que do Brasil? Porque tão longe! Eu não tenho nada contra os esquerdistas, mas pretendo comprar um revólver 38 e uma espingarda calibre 12. O que o petista estava fazendo com a Bíblia na mão? Nada. Ele não sabe ler. O petista, quando pisa na merda, você acha que ele está derretendo. Os esquerdistas têm uma dívida eterna para com os jumentos. Porque se os jumentos não existissem, nós teríamos que colocar os esquerdistas para puxar as carroças. O que um petista tem mais que a gente? Ele tem mais é que se foder. Uma salva de palmas para minha prima Eva, abrindo aqui a nossa live. Gostaram? Deixa eu ver, será que o povo gostou da minha prima Eva? Bom, bonita ela é, né? Bom, o pessoal tá falando assim, mas é IA. É mais mulher do que a Érica. É mais mulher que a Érica. Deixa eu voltar aqui no chat, daí eu vou uma live bem descontraída, pra gente bater um papo aqui no chat. É mais mulher do que a minha prima, é mais mulher do que a Érica. Deixa eu ver quem tá aqui no chat. Bolsonaro frouxo, Lula 2026, a Bíblia e bosta são as mesmas coisas. Vou denunciar essa live. Vai denunciar pra quem? Seu prego mesmo. O Jailson vai denunciar. O Jailson, seu prego mesmo, viu? Você não gostou da minha prima, né, Jailson? Depois eu ponho ela de novo aqui. Trump, presidente do Brasil. Como que tá a nossa enquete aqui? Você gostaria que Trump jogasse uma bomba na cabeça de Lula? 77% diz que sim. Daí o povo tava querendo denunciar. O Trump jogou a bomba na cabeça do Khamenei. O que o Lula tem melhor do que o Khamenei? Tem nada, a mesma coisa. O pior do Brasil é o brasileiro. Olá, Cristiane Sayuri, Sonati San.
Enfim, vamos começar aqui. 240 pessoas assistindo aqui. Palmas pra prima, a Eva, falou tudo, é verdade. Deixa eu começar aqui, deixa eu ver como que estão as coisas. Começar pelo começo. Como que tá? Eu acho que tá bem, né? Qualquer coisa vocês dão um grito aí se estiver travando, se estiver parando. Ontem acabou a luz várias vezes. Aqui a Karina Michelin. Deixa eu pôr bonitinho pra vocês. Karina Michelin acabou de postou agora há pouco. Ela postou essa notícia aqui, ó. A ABRA, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, confirma a greve nacional dos caminhoneiros a partir desta quinta-feira, 19 de março. A entidade que representa o setor do transporte rodoviário já viu uma crise energética e ela começa pelo diesel. A guerra entre os Estados Unidos e Israel e Irã, que resultou no controle do Estreito de Hormuz, provocou altas nos preços do barril do petróleo, superando $100. Mas o Lula disse que o Lula disse que o petróleo não tem nada a ver com o Brasil, que o Brasil é autossuficiente. Você acredita nisso? Não acredita? Eu vou mostrar pra você, petista. Petista, tá me assistindo? Eu vou mostrar pra você. Porque a gente tem que mostrar as coisas pro petista, porque quem sabe ele bate a cabeça e acorda pra vida, né? No Brasil, o aumento recente chegou próximo de 12% no diesel, o combustível que move o país. Não existe transporte sem diesel. A cadeia de abastecimento depende dos caminhões, foi empurrada ao limite. A adesão dos autônomos à greve nacional em polos como Itajaí e Santa Catarina já está marcada para iniciar nesta quarta-feira, mas é amanhã, né? Não hoje. Mas quarta-feira, 18 de março. Isso mostra que não se trata de um movimento isolado, mas de uma reação em cadeia, difícil de dimensionar neste momento. Os caminhoneiros trabalham com fretes defasados, custos operacionais altíssimos, infraestrutura precária, os caras não têm estrada, os caras não têm segurança, é carga roubada, é estrada tudo arregaçada. É o Lula, Brasil do Lula. Cara, você tem a noção? Você tem a noção do que o Lula já está 12 anos como presidente? 12 anos como presidente, a Dilma mais 6. Então são 18 anos com o PT no poder. E até hoje você tem greve nas universidades, greve dos caminhoneiros, greve dos correios. Do que eu chamo um petista? Do que eu chamo um cidadão que ainda vota e apoia o Lula? É aquela coisa é igual a musiquinha que eu fiz. Quem vota em Lula é porque é jegue, ou então porque no fundo também é ladrão. Lula lá ladrão. Porque não tem, cara, não tem sentido um governo estar 18 anos no poder, escândalo mensalão, petrolão, inação, Banco Master, quebra. Lembra o Gedel, 50 milhões? Lembra as malas de dinheiro do Gedel, 50 milhões no apartamento? Ficou fichinha. Perto do Vorcaro, que gastou 200 milhões no noivado, velho. Ele tem um apartamento que parece que vão confiscar de 400 milhões. Quem precisa de um apartamento de 400? Eu acho que nem o Elon Musk deve ter um apartamento de 400 milhões. E daí, sabe quem paga essa conta? Somos nós. Porque alguém tem que cobrir esse rombo. E como que os caras cobrem? Com o Haddad, aquele mardito, tuchando imposto em tudo. É nos jogos, é nas roupinhas, é no frete, é em tudo. Em tudo, sabe pra quê? Porque o Brasil produz riquezas e riquezas. Os caras roubam, paraíso fiscal. 200 milhões no noivado, gente. Ai não, mas o Banco Master tá envolvido à esquerda. Então por que só desculpa, vocês falam assim, o Banco Master tá envolvido à direita. Então por que só a esquerda que não quis assinar a CPI? Por quê? Por que eles não assinaram? Gozado, né? A Heloísa Helena, uma esquerdista, puta mardita, ela diz o seguinte: Heloísa Helena, hein? Assina. Os esquerdistas devem assinar. Quem não tem nada vai sair gigante da CPMI. Quem tem que ser preso. Só que, meu amigo, pode até não pegar um ou outro,
mas a cabeça da serpente, a cabeça, vai cair. Filho do Lula. Um cara que vai delatar o Lulinha já pediu proteção para delatar o Lulinha. Então, enfim, 18 anos de PT e a gente vê essa situação ainda, gente. Na época do Bolsonaro não tinha isso. Pessoal, saindo de uma reunião agora do sindicato, cooperativa, tudo. Assim, ó, vou explicar para vocês aqui em áudio. Quinta-feira, meio-dia, para tudo. Quem não parar, complica. Então já sabe como é que complica, né? Para tudo, quinta-feira. Quinta-feira vai para todo mundo, meio-dia. Quem tiver que baixar, baixa. Depois de meio-dia não coleta, porque vai dar ruim. Vai ficar em cima do caminhão. Pessoal, saindo de uma reunião agora do sindicato, cooperativa, tudo. Assim, ó. Enfim, eles estão falando que vai parar tudo e o PT já tá começando a baixar as carcinhas. Tá prometendo tudo. Ele falou que vai prometer, deixa eu ver se tá aqui o subsídio, deixa eu ver. Lula promete auxílio caminhoneiro durante a guerra. O Trump, eu acho que essa guerra vai durar ainda pelo menos uns 2 meses. Essa guerra no Irã. Daí o Lula sugere um auxílio caminhoneiro durante o período de guerra. O cálculo estimado é de 3 bilhões de reais que gastará para auxiliar os caminhoneiros. Quem vai pagar essa conta? Sabe quem? Eu. Você. Por quê? Porque os caras só fazem cagada, destrói com tudo, e o povo que paga a conta. Soltar aqui. Pedro Venceslau, você apurou uma medida, essa sim. Essa pode ser, vai direto na veia, ou melhor, direto no bolso. O PT sugeriu ao presidente Lula a criação de um auxílio para caminhoneiros durante a guerra do Oriente Médio. Nossa, parece que eu já ouvi essa ideia antes, Pedro Venceslau. Vou gastar meu francês aqui, deu um déjà vu, né, Débora? Depois ainda preciso conversar com as minhas fontes de exatas, porque eu sou de humanas, para saber o impacto que isso pode ter nas contas do governo. Vou consultar o Nakagawa, o Felipe Salto também. Mas, por enquanto, é uma intenção de uma estratégia política. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, e ele me contou que vai levar para a bancada, vai apresentar na bancada do PT, para que a bancada do PT apresente ao Palácio do Planalto uma proposta que vai gerar muito debate, para dizer o mínimo, que é restabelecer o chamado auxílio caminhoneiro. Vamos ver se vocês se lembram, né? O auxílio caminhoneiro foi implementado em 2022, em plena campanha eleitoral, pelo então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, que na época classificou isso como Bolsa Caminhoneiro. Era uma medida para compensar a alta dos combustíveis, mas que naquele momento essa medida foi classificada pela oposição, então no caso os petistas e também por especialistas, como uma medida de cunho eleitoreiro, porque ela concedia uma bolsa de R$1.000 por mês durante 6 meses para os caminhoneiros compensarem a alta dos combustíveis. E esse período, claro, coincidia justamente com o período da eleição. Enfim, meteu o pau no Bolsonaro, falou que o Bolsonaro não podia fazer porque era medida eleitoreira, isso porque o Bolsonaro tinha acabado de sair de uma pandemia. O Lula saiu do quê? Saiu do Banco Master, saiu do INSS. Tá vendo a diferença? O PT é mais nocivo do que uma pandemia. Bolsonaro pegou uma pandemia que todo mundo ficou parado dando R$600 pra um monte de gente. Nossa, teve tanta fraude nesses R$600, gente. Teve gente que nem eu recebi 5 parcelas de R$600, devolvi tudo. Eu nem pedi. Eu tinha uma conta na caixa e caiu lá. Falei, caramba, que dinheiro é esse? Era auxílio. O rombo que foi causado por causa da fraudemia, e o Lula consegue ser pior que a pandemia. E agora, depois de criticar o Bolsonaro, eles querem fazer a mesma coisa com um rombo de mais de 3 bilhões que dará esse auxílio. O Lula é tão bandido, velho, que ele postou isso aqui. Agora eu quero que vocês escutem, petistas, senhoras e senhores. Deixa eu colocar bem bonito aqui, para vocês verem bem bonito o que o Lula falava do Bolsonaro, tá? O que o Lula falava do Bolsonaro e o que ele faz.
Daí você, petista, tenta me refutar. Escuta com carinho, hein? Escuta com carinho. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Presta atenção. O preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, uma canetada, como fez o Pedro Pareto, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Eu não autorizei aumento do diesel. Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. O preço do combustível não para, na verdade, é de subir. 2026, a primeira verdade que esse vagabundo quer falar é uma mentira. Ele cobrou o Bolsonaro. Se eu fosse o Bolsonaro, se você fosse o Bolsonaro, você tinha 10 dedos. Se você fosse o Bolsonaro, você não era corrupto. Entendeu? Se você fosse o Bolsonaro, você não era um pinguço. Né? Então você falou, se eu fosse o Bolsonaro, eu abaixava o combustível na caneta. Agora que tá aí, essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Bicho, mentira. A primeira verdade dele é mentira, velho. Ô, bicho imundo. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra vocês. Separando. Então, agora deixa eu comentar aqui em relação a essa greve dos caminhoneiros. E eu vou te falar um negócio pra vocês. Aqui não tem passação de pano. Não tem nada. O governo federal está até tentando baixar os preços, impedir a alta dos preços dos combustíveis. O governo estadual, os governadores não querem. E por que os governadores não querem? Isso é muito básico, gente. Estamos em campanha eleitoral, ano de eleição, e do mesmo jeito que a desgraça do PT, quando o PT é assim, quando não ganha eleição, ele tenta destruir o Brasil. Quando ele ganha, ele destrói. Entendeu? Então, da mesma forma que o PT boicota todas as pautas que iriam fazer o Brasil progredir, agora ele tá provando do próprio veneno. Os governadores não vão permitir abaixar o combustível assim numa canetada, porque vai favorecer o Lula, de certa forma. E o Lula já gás, luz, Bolsa Família, Bolsa Preso, Bolsa tudo. Ele está fazendo 8 bilhões só no campanha eleitoral de luz e de assistencialismo do gás e do assistencialismo de luz. 8 bilhões em compra de votos. É compra de votos, gente. Embora o pessoal do gás achou que ia ter gás de 2 em 2 meses, são 2 botijões de gás por ano. Se lascaram, o povo tava bravo. E outra, até no gás tem corrupção. Porque é o seguinte, só um fornecedor que pode fornecer tem um contrato para a troca desse bujão de gás do governo. Daí você pega o fornecedor. Quem que é o fornecedor? É parente de não sei quem do PT, cunhada de não sei quem do PT, nora de não sei quem do PT, igual a cunhada, foi a cunhada do Hugo Mota, né? Que pegou 22 milhões emprestado do Banco Master. 22 milhões? 22 milhões, cara. Prêmio de Mega Sena. E os caras zombando com a nossa cara. 22 milhões pra cá, 5 milhões pra lá, 200 milhões pra lá. Enfim, daí abre esse gás aí, os postos sendo credenciados, favorecem quem? Favorece a máfia. Isso que não favorece o PCC, né? Porque deve ter um monte de posto aí, porque a gente sabe que posto de gasolina o PCC comanda uma boa parte deles. Deve ter um monte de posto de gás também, que tá ali com o governo federal, que só eles podem fornecer o gás para todos, que não é muito para todos assim, né? O povo achou que ia ser para todo mundo, não foi. Enfim, os governadores não querem, tá certo, tem que boicotar esse governo mesmo. Infelizmente, o Brasil é assim em todas as esferas. Quando entra um candidato, entra um político, ele tenta tanto destruir o cara que tá no poder, que quando ele chega, todo mundo quer destruir. O Brasil parece O Brasil é onde todos te puxam para baixo.
Nossa, mas se ele fizer, vai ser bom para a população. Os outros vão lá e puxa para baixo. Por quê? Porque se ele fizer, não vai ter chance dos outros se tornarem prefeitos, governadores e presidentes. A mentalidade da desgraça do brasileiro é essa. Por isso, se tiver crime, punição pesada, diminui um pouco isso. Porque a mentalidade do povo, dos políticos, aqui na minha cidade mesmo. O prefeito começou a fazer uma rotatória, gastou alguns milhões. Daí veio a eleição, ele saiu. O cara que tirou ele, a mulher, falou, não, tá tudo errado. Cancelou a obra dele, dane-se que o dinheiro era do povo, cancelou e vai fazer outra obra. Porque aquela não dá pra desviar dinheiro, né? Então é isso o Brasil. Os políticos vão mamando e o povo vai se lascando. E os governadores, vendo que isso é uma campanha, ele ajudaria o Lula na eleição, não vão permitir. E não tem que permitir mesmo, porque o Lula não está entregando nada. Se o Lula estivesse entregando benefícios mesmo, sabe? Progresso, não. Tudo que o Lula está fazendo é através de arrecadação abusiva. Ele não está gerando emprego, não tá gerando nada. Ele só está gerando miséria. Ele tá enchendo a boca dos miseráveis, deixando aqueles que ainda não estão na miséria. É esse o plano do PT, né? Porque eles odeiam a classe média. Então o plano do PT é sustentar os vagabundos miseráveis que não querem trabalhar com Bolsa Miséria. E assim, os de classe média acabam ficando pobres também. Porque não aguenta pagar, ou foge do país, ou fica pobre igual, assim como aconteceu na Venezuela e em todos esses países. Então, se o Lula estivesse fazendo alguma coisa legal, beleza, estão boicotando ele. Mas tudo que ele está fazendo, esse dinheiro, sabe de onde vem? Sempre dos impostos. E um escândalo de corrupção atrás do outro, ninguém aguenta, né, velho? Tem que sentar o cacete no Lula mesmo. Vamos passar. Será que os caminhoneiros vão parar? Não sei, viu? Esses caras estão muito frouxos. O ano passado falaram, agora vai parar os caminhoneiros, agora vai parar. Parou nada. São um bando de frouxo. Caminhoneiro é tudo frouxo. Quando os presos do 8 de janeiro, escuta só, quando os presos do 8 de janeiro foram presos, eles tinham que parar. Fazer greve, parar no meio da rua? Não. Ninguém sai de casa pra trabalhar. Esqueci minha água. Ninguém sai de casa pra trabalhar. Mas não. Estão nem aí. Cada um só tá preocupado com o próprio rabo. Então, que se dane eles também. Vamos passar para a próxima aqui. Se você concorda, comenta aí. Não falando, esqueci minha água e vamos passar para a próxima. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês. Aqui é um assunto mais complexo de explicar para vocês. Eu já expliquei para vocês. Alguns alarmistas de fim do mundo acham que isso pode acontecer, mas eu vou ser muito sincero para vocês, não vai rolar não. China não planeja invadir Taiwan em 2027, avalia a inteligência dos Estados Unidos. Notícia rápida aqui para vocês, porque aqui no canal eu já expliquei para vocês por que a China não vai invadir Taiwan. O pessoal falou, se os Estados Unidos invadir Cuba, se os Estados Unidos invadirem Cuba, abriria um pretexto para a China invadir Taiwan. Cuba não tem nem papel higiênico. Cuba não tem nem papel higiênico. Sinceramente, eu acho que qualquer país da América Latina conseguiria invadir Cuba. Conseguiria tomar a ilha de Cuba. Qualquer país. Eu acho que o estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo quisesse, ele tomava a ilha de Cuba. Agora, Taiwan, já falei pra vocês, são 130 quilômetros do Estreito de Taiwan, uma das áreas mais protegidas, com todos os tipos de proteção bélicas e inteligências e tudo mais, junto de Japão, Coreia do Sul. Entendeu? Então, a China jamais vai invadir Taiwan. Não sei que ela queira começar uma terceira guerra mundial. Porque se ela invadir Taiwan, ela vai procurar briga com o Japão. Procurando briga com o Japão, ela vai estar brigando com os Estados Unidos. Brigando com os Estados Unidos, ela vai estar brigando com a OTAN. E daí, acabou o mundo. E eu tô engasgando aqui.
Por isso que a China não vai invadir Taiwan. Eu já expliquei isso aqui no canal direitinho, quem quiser é só procurar o vídeo aí, porque que a China não vai invadir Taiwan. Passando para a próxima aqui, ó, se eu conseguir falar, né? Defesa de Vorcaro procura Polícia Federal e Mendonça mirando delação premiada. O que estava acontecendo é o seguinte: primeiro o Vorcaro falou que ia delatar todo mundo, depois ele voltou atrás, falou que só ia delatar políticos, e agora parece que não vai dar certo não, porque o André Mendonça está esticando o inquérito, não vai encerrar, querendo a delação do Vorcaro, que provavelmente vai cair nas costas de muito político. E eu falo pra vocês, o pessoal da esquerda fica falando assim, tem muito político do PL. Muito político do PL. Tem político do PL, tem político do MDB, do PSDB, do PT, do PSOL. Põe todo mundo na cadeia. Aí é do PL. Joga uma bomba na cabeça do Valdemar. Joga uma bomba, Trump, na cabeça do Ciro Nogueira. Tô cagando. O sócio de Cavalcante, que tinha 400 mil em casa, ele falou que não lembrava. Ele não ligou. 400 mil, cara? Entendeu? De onde que ele arrumou esse 400 mil? Por que não tava no banco? Então aqui eu não vou passar pano pra ninguém, velho. Gostaria que vocês, petistas, tivessem um pingo de honestidade, hombridade, de ser assim também. Lulinha, bandidaço. José Dirceu, bandido. Lula, bandido. Senta o cacete neles. Mas não, vocês preferem ficar bajulando um bandido. Ai, mas as joias do Bolsonaro, o cara ganhou joias, seus burros. Ai, a Michelle pegou os móveis. Lembra que eles falaram que a Michelle tinha pegado os móveis? Eles foram lá e acharam os móveis, não tinha pego nada. Aqui eu sento o cacete em quem for corrupto. Dane-se, sabe por quê? Porque quem paga minhas contas sou eu. Com muita dificuldade, porque cada dia que você vai no mercado você gasta mais e traz menos. Então você acha que eu vou ficar defendendo o político? Eu quero que os piores sejam presos. Na verdade, pra mim, político corrupto. Pra mim, corrupto tem que ser paredão. Quanto que é? Quanto você roubou? Ah, eu roubei 500 mil. Beleza, 10 anos de prisão. Eu roubei 1 milhão, 15 anos de prisão. Eu roubei 10 milhões, 30 anos de prisão. Eu roubei 100 milhões, fuzilamento. Roubei 100 milhões, fuzilamento. Ia o Vorcaro, ia muita gente que roubou mais de 100 milhões, né? Os irmãos Batista, Joesley Batista, os Joesley Safadões. Você acha que aqueles caras merecem o quê? Nós não vai ser preso. Um cara analfabeto, nós não vai ser preso. Quem que defende isso, gente? Tem que ser muito louco. Nós não vai ser preso. E não foi mesmo, tá solto aí, ó. Você defende? Eu defendo fuzilamento pra esses caras. Corrupto, defendo fuzilamento. Não tem essa lei aqui, infelizmente, né? Mas quem fala bastante disso é o Abraham Van Traub. Se ele fosse presidente, ele ia colocar pena de morte pra corrupto. Tá certo, tinha que ser mesmo. Igual na China. Na China os caras pena de morte. Vamos passar pra próxima aqui. Deixa eu só dar oi pra vocês no chat. Eu já falei pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vamos passar pra essa aqui. Lula busca tirar Toffoli do STF em meio à crise com o Banco Master. Estão falando o seguinte: o próprio STF está falando que está insustentável a permanência de Dias Toffoli. Mas é o que eu falo para vocês. O Donald Trump, vou fazer só uma analogia. O Donald Trump, com a guerra no Irã, ele está tentando acabar com os terroristas lá, com os líderes iranianos terroristas. E falar assim, será que eles vão se render? Eles não vão se render. Sabe por que eles vão se render? Por causa que eles sabem que o fim deles, pelo massacre de mais de 40 mil civis nos últimos protestos e tudo mais, eles não têm por que se render. Eles querem morrer como Marte. Esse é o problema. O problema de uma guerra com esse povo é que eles querem morrer como Marte.
Então eles não vão se render. Então é melhor que Trump vai jogando uma bomba na cabeça de cada um até matar o máximo possível, né? Até acabar com tudo. Pelo menos acabar com toda a infraestrutura bélica deles. Então é muito difícil eles se renderem. Aqui vindo pro Toffoli, eu digo o seguinte pra vocês. Estão falando que o Toffoli vai arregar. Se o Toffoli arregar, o caminho é ser preso. Por que arregou? Porque é corrupto. Porque é corrupto, tem que ser preso. Então, eu duvido muito que o Toffoli vai arregar. O Lula busca tirar o Toffoli, de falar, olha só, os caras estão falando que o Lula está tentando buscar tirar o Toffoli para colocar o Bessias no lugar do Boca de Veludo e o Pacheco no lugar do Dias Toffoli. O Pacheco, velho. Vocês estão vendo como o Brasil tá fudido, velho? Só tem demônio. Mas, como eu disse pra vocês já em outro vídeo, se o Lula perder, o próximo presidente pode colocar 6 ministros no STF. Um no lugar do Bessias, um no lugar do Barroso, né? No lugar do Barroso, outro no lugar do Alexandre de Moraes, impeachmentado, outro no lugar do Dias Toffoli, outro no lugar do Gilmar Mendes, que vai se aposentar em 2030, e também do... Quem que vai mais? O Fux. Acho que o Fux vai se aposentar também. Então o próximo presidente tem chance de colocar até 5 ministros no STF. E eu acho que o Toffoli não vai sair, porque ele sabe. Enquanto ele está no STF, quem vai prender ele? Enquanto o Toffoli está no STF, quem vai prender ele? Ninguém, velho. Por que ele vai arregar? Se eu fosse ele, eu não seria corrupto, né? Mas se eu fosse ele, eu não arregaria. Porque depois que ele sair do STF, ele não vai ter aonde se segurar. Os caras vão jogar ele pros leões e eu torço para que ele faça isso. Mas eu acho que ele não vai fazer. E o Lula quer tirar ele. E eu quero que todos eles vão para o inferno. Eu vou denunciar a live. Ai, meu Deus, nunca vi gente defender corrupto, cara. De vez de... O que temos aqui? A ala do STF vê renúncia de Toffoli como inevitável. Vou soltar rapidinho enquanto bebo água. Matheus Teixeira, e aí a gente tem alguns ministros da Suprema Corte que passaram a discutir uma possibilidade de renúncia do ministro José Dias Toffoli. Ele que é mencionado nas conversas de Daniel Vorcaro. Conta pra gente, Matheus, se tem força para um convencimento a José Dias Toffoli, porque caberia somente a ele próprio pedir para sair da Suprema Corte. Perfeito, Uribe. O próprio ministro Dias Toffoli nos bastidores é categórico em dizer que não vai sair do STF, inclusive fez o movimento de suspeição justamente para isso. Mas, por outro lado, há sim ministros que avaliam que vai chegar um momento que será inevitável uma renúncia, uma aposentadoria, algo desta natureza, porque a crise só cresce e não vê nenhuma luz no fim do túnel. Quando que o Supremo vai sair do epicentro da crise do Banco Master? Ninguém tem... Então, o Toffoli falou que não vai sair, porque ele sabe, se sair, cara, enquanto ele tá como ministro do STF, ninguém prende ele. Quem que vai prender ele? O André Mendonça? Será? Alguém tem que dar voz de prisão. Seria mais fácil o Batoré, só que é corrupto também, o Batoré abrir o impeachment dele, mas não vai fazer porque é corrupto. Daí sim, mas por livre e espontânea vontade seria suicídio e esses caras não vão fazer. E eu digo mais, escuta com carinho. Se o Dias Toffoli arrega e vê que vai ser preso, é uma boa, porque daí ele vai caguetar todo mundo. Ou vão fazer com ele a mesma coisa que fizeram com o Teori Zavascki. Bem possível. Não é? Pode ser. O que você acha? Você acha que ele vai arregar? Eu acho que não. O que você acha? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Vamos passar para outra notícia aqui. Antes de passar para a última notícia, deixa eu falar com vocês aqui no chat. Ver quem que tá aqui. Comi pipoca? Acho que ficou alguma coisa na minha goela.
Deixa eu ver aqui no pessoal no chat. Eu tenho um chat aqui, o povo vive me xingando. Eu vou te denunciar essa live. O povo é doido, velho. Vamos ver aqui como que tá o... Vão no seguinte, tanto na enquete quanto no vídeo denunciar, promove terrorismo ou só denuncia no site do Ministério Público. Aqui ó, o mestre, o outro quer me denunciar aqui ó, pode denunciar, denuncia lá, pra eu falar a verdade. Faça o favor, perguntar ao Google Boulos, fiz rachadinha e confessou, pergunta lá. Graças a Deus, um novo presidente com seriedade, Flávio Bolsonaro. Acho que o Toffoli deve fazer delação premiada. É possível, é possível. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Polícia Federal já quebrou o sigilo do Flávio 2 vezes, pergunta no Google, e não achou nada. Não achou nada, né? Não achou nada. Justiça prendeu e condenou o golpista do 8 de janeiro. Cadê a justiça para prender e condenar todos os envolvidos no Banco Master? Não tem. Por quê? Porque não tem justiça. Deixa eu ver. Se eu fosse ele, eu jogo as caras na fogueira. Eu também. Se eu fosse o Dias Toffoli, então, tu vai sair? Se sair, vai ser preso. E aí? O que acontece? Lula não perde pra ninguém. É 13. É 13. Fora Moraes, Gilmar Mendes, mercenários tem que pagar. É isso aí. Quem passa pano para a rachadinha não tem moral para falar do Lulinha. Ixi, meu amigo, se você for prender todo mundo que faz rachadinha, você vai ter que prender todo mundo. O lance aqui, o Shazam, o lance aqui, Shazam, é tirar o mal maior do poder. Porque quando tava o Bolsonaro lá, aos trancos e barrancos, com pandemia, com um monte de gente querendo puxar o tapete, ainda entregou as contas públicas com superávit. O Lula, sem pandemia, sem nada, é só corrupção, velho. Então é isso. 232 pessoas na live, muito obrigado a todos que estão assistindo. Deixa eu ver aqui na outra live. Você gostaria que o Trump capturasse Lula? 96% diz que sim aqui. E a outra, como que tá? 72% diz que sim. Você gostaria que o Trump jogasse uma bomba na cabeça do Lula? 72% diz que sim. O que tinha nas malas da Janja? O que tinha na mala da Janja, né? O Paulo Bilinski falou que tinha muita coisa boa lá na mala da Janja. Antes de passar, eu vou aproveitar que tem bastante gente. Eu vou fazer propaganda da minha prima aqui, só pra beber uma água aqui. Cadê? Pra quem não viu no começo do vídeo, agora vai ver, tá bom? Opa, sai daí, fião. Uma vez eu trouxe um petista aqui em casa, deitei nessa cama, tirei toda a roupa e disse: agora faz o que você sabe fazer. Ele roubou meu celular, meu notebook e minha televisão. A grávida petista deu à luz a quadrigêmeos. A polícia chegou e prendeu todo mundo. Formação de quadrilha. Qual a diferença de um petista e uma lata de merda? A lata! Por que os esquerdistas dos Estados Unidos são melhores do que do Brasil? Porque tão longe! Eu não tenho nada contra os esquerdistas, mas pretendo comprar um revólver 38 e uma espingarda calibre 12. O que o petista estava fazendo com a Bíblia na mão? Nada. Ele não sabe ler. O petista, quando pisa na merda, você acha que ele está derretendo. Os esquerdistas têm uma dívida eterna para com os jumentos. Porque se os jumentos não existissem, nós teríamos que colocar os esquerdistas para puxar as carroças. O que um petista tem mais que a gente? Ele tem mais é que se foder. Enfim, que horas são agora? 8 horas e 16 minutos. Eu vou passar para a última matéria aqui e vou encerrar a live. Vamos ver aqui. Essa matéria aqui tá dando o que falar, hein? Zé Dirceu diz
que os Estados Unidos vão governar o Brasil se Flávio derrotar Lula. Eu já vou votar no Flávio Bolsonaro. Vem o Zé Dirceu e fala isso, daí que dá vontade mais ainda de votar no Flávio Bolsonaro. Daí eu saio correndo para votar no Flávio Bolsonaro. Me traga a urna. Hoje eu fui digitar no micro-ondas, apertei o 22 sem querer. Eu já vou votar por causa de todos os absurdos do Lula. O Zé Dirceu fala que os Estados Unidos vão governar o Brasil caso o Flávio Bolsonaro derrote. O José Dirceu é um bandidaço. 20 anos de cadeia. Foi solto por causa de uma canetada de Gilmar Mendes. Cancelou. Cancela os crimes. O Gilmar Mendes tá louco pra cancelar também o Banco Master. Tá louco pra cancelar o Banco Master. Já disse, como pode as mensagens do Vorcaro vir à tona? Isso é um absurdo. Mas quando foi o pessoal, Felipe Martins, Eduardo Bolsonaro, próprio Bolsonaro, daí não tinha problema saber da vida do cara. Tá louco? Por quê? Porque o Banco Master vai respingar em muito ministro do STF. Pré-candidato a deputado federal por São Paulo, petista comemorou o aniversário de 80 anos desgraçando o Brasil, rodeado de ministros do governo federal. Durante seu aniversário de 80 anos celebrado em Brasília nesta terça-feira, dia 17, ex-ministro José Dirceu fez um alerta. Conforme o petista, se o senador Flávio Bolsonaro do PL Rio de Janeiro vencer o presidente Lula nas eleições, os Estados Unidos governarão o Brasil. Flávio tomou, abre aspas pro bandido, Flávio tomou um lado no mundo hoje, o lado do Trump, o lado da guerra. Continua provocando. Você sabe que o Trump sabe quem é você, né, José Dirceu? Trump sabe que você é o mentor do Lula. Continua provocando o lado da guerra. Depois o Trump vem e pega você, ele fica falando de soberania. Não podemos, continua o José Dirceu falando, não podemos em nenhum momento imaginar o Brasil governado por ele. O Brasil será governado pelo Trump, pelos interesses dos Estados Unidos, pelo império, pela guerra. Isso nós precisamos dizer muito bem para o povo brasileiro nessa eleição, nessa campanha. Já está acontecendo a pré-campanha. Vai acontecer. Vai acontecer. O Trump mudou toda a América Latina. Argentina, vai mudar Colômbia, Honduras, Chile, toda a América Latina. O Equador, presta atenção, o Equador, parece que é verdade, hein? O Equador mandou umas bombas lá na Colômbia, na cabeça do Petros. Deveria ter mandado uma bomba na cabeça do Petros. A América Latina toda está de mãos dadas com o Donald Trump e os Estados Unidos. Imagina, o Paraguai estão fazendo bases americanas para impedir o tráfico de droga. Imagina se o Paraguai abre um pretexto e fala assim, vou combater o PCC e Comando Vermelho, que são terroristas, e joga uma bomba aqui no Brasil. Quem vai defender o Brasil? O Lula está enfiando o Brasil numa guerra. Como diz essa outra matéria aqui, Relatório dos Estados Unidos acusa a China de usar bases no Brasil para vigiar inimigos. Eu já trouxe para vocês no vídeo de hoje cedo que funciona assim. Os Estados Unidos não quer ninguém com alcance para atingir os Estados Unidos. Por isso que ele quis pegar a Groenlândia para evitar submarinos e submarinos nucleares chineses e russos e talvez iranianos. Não sei se o iraniano já não tem mais nada, né? Mas chineses e russos. Por quê? Porque dali chegaria muito perto, muito próximo dos Estados Unidos. A Califórnia, a FBI falou que o Irã estava planejando bombardear a Califórnia com os drones. Só que precisaria chegar até 400 km de distância e depois lançar os drones. O Trump sabe que não pode ter inimigos no quintal, na região. Ele tinha Venezuela, já era. Cuba, já era.
E agora o Brasil está importando um monte de bandido. E os Estados Unidos sabem disso. Documento do Comitê de Deputados americanos cita 2 instalações no território brasileiro, além de casos na Argentina, Venezuela, Brasil, Chile. Né? É isso. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra vocês. Eu tenho um vídeo. O que eles estão fazendo? A China trouxe para o Brasil, para a Bahia, Camaçari, 10 mil chineses. Eles estão construindo uma fábrica lá. Muitos deles já foi denunciado por trabalho análogo à escravidão. Mas são 10 mil chineses. Muitos estão com passaporte, não tem nem documento, entrou no Brasil porque a gente sabe como funciona. Os haitianos, um monte de haitiano entrando sem documento e a Polícia Federal, bandida também, corrupta, permitindo. Daí os chineses nada também. Só que, como eu falei no vídeo de hoje, a gente tem que ver o seguinte, gente. O que a China está trazendo para Camaçari? Eu tenho um vídeo aqui, só para terminar a live. Eu vou passar esse vídeo para você, uma denúncia, e vou concluir. 8 horas e 23 minutos. Deixa eu pôr aqui. Eu postei hoje no X esse vídeo. Vou pôr aqui pra vocês. Trazendo essa informação. Presta atenção nessa notícia aqui. Presta atenção nessa notícia e eu vou concluir para vocês. Aqui eu estou trazendo essa informação em primeira mão. Não se trata apenas de uma atuação comercial. A China está operando aqui na Bahia, se infiltrando no Brasil a partir da Bahia, para fins bélicos, para fins de controle, de atuação global. Isso é um risco. Inclusive, eles estão se apropriando dos nossos recursos energéticos. A Bahia é um dos locais onde nós temos a maior concentração no Brasil de terras raras. Aqui é que está o segredo da coisa. Nós falamos muito sobre, por exemplo, o esquema de corrupção em que a Bahia envolve empresas chinesas aqui. Vamos pegar aqui, só para pontuar, são dezenas. A ponte Salvador de Itaparica, 500 milhões de reais já foram gastos. Não tem um prego batido na construção dessa ponte, mas já se gastou 500 milhões de reais. Aqui eu estou trazendo essa informação em primeira mão. Você viu como ele falou ali, né? O pessoal fica falando assim, não, mas 10 mil chineses para trabalho nada. Eu estou levantando a hipótese, o seguinte, que tipo de chinês que está vindo para o Brasil? Será que está vindo chinês com inteligência, cientistas, para desenvolver armas aqui no Brasil? Os Estados Unidos devem saber de tudo isso. Por que essa para que vai trazer um monte de chinês para roubar trabalho de baiano? Tudo bem que dizem que baiano não gosta de trabalhar, mas para que vai trazer um monte de chinês? Pode ser que tenha muitos da inteligência chinesa de guerra para construir alguma coisa aqui. Cara, não se admire se o Lula dá um jeito de não ter eleições no Brasil. Nem que seja enfiando o Brasil em uma guerra. Vai saber. 8 horas e 25 minutos. Deixa eu encerrar nossa enquete e dar tchau pra vocês. Cadê aqui? Não sei se travou, como que tá? Quantas pessoas tem aqui? 261 pessoas, é isso mesmo? Obrigado a todos que estão acompanhando aqui. Esse cara tá louco. Tô aqui nos Estados Unidos. O que ele tá falando? Tá a causa aqui, ele perdido, só trouxa pra acreditar. Tá aí nos Estados Unidos. Você coloca uma bandeirinha e fala que tá nos Estados Unidos. Tem um monte de gente que tá nos Estados Unidos que apoia o Zohar Mamdani. Você é mais um pateta, só isso. Não deve nem saber falar inglês. Deve ser esses vira-lata que vai pros Estados Unidos e... né? Volta pro Brasil então, ô pangaré.
Se tá ruim aí, volta pro Brasil, pangaré. Serrano Ciclete, você gostaria que Trump jogasse uma bomba na cabeça do Lula igual fez com o Khamenei? 72% diz que sim, hein? O pessoal não tá muito feliz com o Lula, não. Também, gente, governo PT é só corrupção, quem que aguenta? Corrupção traz morte, assassinato, traz um monte de desgraça pras pessoas. A pessoa fica sem ter o que comer, ela precisa de sobreviver, daí ela cai no crime. Tudo isso é corrupção, gente. Tudo isso é corrupção. A corrupção não é só pegar dinheiro não dos outros. Os caras deixam de investir em infraestrutura, na escola, em tudo. O povo fica sufocado e transborda por alguma forma. Daí os caras também não fazem lei. Então o povo transborda, comete crime e não tem lei. E vive esse caos. Eu vou denunciar sua live pro Ministério Público. Retardado. Aqui é outro 59 votos. Aqui tá maior ainda. 97 pessoas acham que deveria o Trump capturar o Lula. Obrigado a todos que estavam na live até agora. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até... Deixa eu ler um pouco de comentário aqui, ó. Tinha que jogar o Lula e o Bolsonaro e outra no Bolsonaro. Pode ser, cara. Você sabe, né? Cara, você é tão ridículo. Você acabou de chamar o baiano de vagabundo. Esse cara com o cachorrinho aqui, ó, Normandes Carvalho. Velho, você é muito besta, velho. Eu não assisto o Globo. Eu não gosto da Globo. Daí sabe o que eu faço? Eu não assisto. Mas você com esse cachorrinho aí, você fica toda live, você tá aqui, cara. Eu fico imaginando quão retardado tem que ser um cara pra ficar na live que não gosta. Eu não quero assistir um programa, eu não assisto. Eu não gosto da Xuxa, eu não assisto. Eu não gosto do Narigudo, do Luciano Huck, eu não assisto. Eu não gosto do Big Brother, eu não assisto. Mas sabe o que você é? Eu acho que você é sodomita. Você gosta de ser xingado. Você gosta de ser esculhambado. Ah, eu gosto. Deve virar o zoinho toda vez que eu xingo vocês. Porque não é possível, velho. Concordo com você sobre a corrupção, mas a direita nunca mudou nada, o centrão também não, e o mundo e muito menos a esquerda. Cara, a única vez que a gente teve um cara que se dizia de direita, entre aspas, foi o Bolsonaro. Daí, ele entregou, Paulo Guedes, eles entregaram um superávit em todas, Correios, Petrobras. Isso com uma pandemia. Isso com os demônios todos tentando derrubar ele. Isso levando uma facada. Isso com um monte de traíra no próprio governo. Ele fez muita cagada, o Bolsonaro. Ele tinha que fazer igual o Bukele, igual o Milei. Mas no primeiro mandato, o Trump também deixou a desejar. No primeiro mandato, o Trump também deixou a desejar. E voltou com sangue nos olhos. E é o que diz o Eduardo Bolsonaro. Que agora, o Flávio Bolsonaro, não sei se é verdade, gente. Mas é assim. O Lula é a pior desgraça que existe. Então, melhor Flávio. Porque estão falando que o Paulo Guedes ofereceu ajuda pro Flávio Bolsonaro. Ó, se ele precisar de mim no governo, eu vou ajudar. Então, só de trocar o poste do Haddad pelo Paulo Guedes, a mudança já vai ser abissal. Entendeu? Vai com o que tá menos pior. Isso que eu falo para as pessoas. O Flávio Bolsonaro é o meu candidato? Não mesmo. De todos os que estão aí, o que mais me agrada é o Zema. De todos os que estão aí, o que mais me agrada é o Zema. Mas também não é o cara que eu falo que é o cara, não. Talvez nem exista. Talvez quem acredita em Salvador acaba seguindo mentirosos. Então o que a gente faz? Tenta parar as arestas, colocar o menos pior. O Lula, PT, não dá, velho. O Lula é sinônimo de... O cara apoia o Hamas. Os caras apoiam o Hamas. Olha o que os caras fazem. Colocaram criancinha no forno, meu irmão. Criancinha no forno. Então já joga no lixo. Isso aí não serve. Não serve. O PT não serve. A esquerda não serve. Daí você fica na... Centrão é outra desgraça. Centrão, acho que esquerda... Centrão é de esquerda, velho.
tem que tentar ir aos poucos, quem sabe 2030 apareça alguém realmente para mudar o Brasil, mas por enquanto é melhor ir de Flávio, pelo menos os ministros dele, e como a gente viu, né? E outra, se o Flávio fizer merda, eu vou bater aqui todo dia. Eu votei no Aécio, o bandido do Aécio, por causa que o PT da Dilma destruiu o Brasil, pedalada, foi até impeachmentada. Então se eu votei no Aécio contra a Dilma, por que eu não votaria no Flávio contra o bandido maior? Ô cachorrinho, vou chamar você de cachorrinho. É muito burro. Quem que é esse? Entre Bolsonaro e Xi Jinping. Quem que é Xi Jinping, cara? A gente não tem saída e votar no Bolsonaro mesmo. É isso. Xi Jinping, o Xi Jinping. Ah, tá. O ditador chinês, né? É lógico. Enfim, é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã.